Quem tem direito ao Auxílio Brasil? Essa é uma dúvida muito comum, a gente já fez alguns vídeos sobre isso, mas eu vi que surgiram outras dúvidas que eu vou esclarecer nesse vídeo, ponto a ponto. Se você assistir esse vídeo até o fim, você vai saber se você tem ou não direito de receber o Auxílio Brasil. Lembrando, ter direito não significa que você vai receber. Agora, por quê? Porque pode demorar algum tempo até você ser aprovado, porque você sabe, não basta apenas ter direito. O governo seleciona as famílias que têm direito, só que elas são organizadas numa fila, porque não tem espaço para todos no programa. Mas o que você pode saber é se você tem direito ou não, se você está no cadastro único ou não. Além disso, depende exclusivamente do governo. Então, da sua parte, você vai entender nesse vídeo claramente, ponto a ponto. Só peço que você deixe o like, se você é novo aqui, faça inscrição que você vai receber todos os dias vídeos muito bem explicados sobre esse tema. Vindo para a nossa tela, quem tem direito é bem simples de entender, tá? É para famílias que estão no cadastro único, com base na renda per capita. Essa é a principal informação que vocês precisam saber. Então vamos lá. A renda per capita é o quê? Renda por cabeça numa casa. A renda per capita da faixa de extrema pobreza é de até R$ 105 per capita. E como que calcula isso? Você vai pegar a renda total da família e dividir pelo número de membros da família. Digamos, a sua família, o seu grupo... O que é família? É o grupo familiar que você informa no cadastro único, os que vivem no mesmo endereço. Se o seu primo mora com você, é do mesmo grupo familiar, fica no mesmo endereço. Se tem um amigo que mora junto, é o mesmo grupo. Agora, como calcular isso? Você vai calcular da seguinte forma: somar a renda que todos têm no mês e dividir pelo número de pessoas que tem na casa. Se numa casa moram 5 pessoas, tá? Pai, mãe e 3 filhos. Se esse pai recebe R$ 500 por mês e os outros 4 não recebem nada, a renda per capita é de R$ 100, porque é 500 que ele recebe dividido por 5, tá? Se o pai recebe 300 e a mãe recebe 200, quanto que é a renda per capita? Continua sendo R$ 100, porque é 300 mais 200. Dá 500, dividido por 5, R$ 100. E aí está dentro da faixa de extrema pobreza. Perfeito. Tem direito a receber o Auxílio Brasil. Quando está na faixa de extrema pobreza de até R$ 105 per capita, não tem análise do grupo familiar, não tem que ter criança, nada disso. Se você está na extrema pobreza, pode receber. Você pode, inclusive, morar sozinho. Se você está na faixa de extrema pobreza, você tem direito. Agora, na faixa de pobreza, tem alguns pontos a ficar atento. A faixa de pobreza começa 1 centavo acima da faixa de extrema pobreza, ou seja, R$ 105,01 de renda per capita, ou seja, essa pessoa já passou de extrema pobreza para pobreza. E vai até R$ 210, que é o máximo que a família pode receber nessa faixa de pobreza. Só que quando você está aqui entre 105,01 e 210, tem um porém. Essas famílias precisam ter ou gestante no grupo familiar ou jovens com até 21 anos incompletos. Por quê? Porque o governo considera que só são mais vulneráveis essas famílias que têm essa composição aqui. Então, por exemplo, se você, no seu grupo familiar, nas pessoas que moram com você, não tem gestante e não tem pessoas com até 21 anos incompletos, você não consegue receber mesmo estando nessa faixa aqui. Agora, se você não tem nem jovens até 21 anos, nem gestante no grupo familiar, mas você está na faixa de extrema pobreza, tem direito. Só que se passou para a faixa de pobreza e na composição familiar não tem pessoas até 21 anos incompletos ou gestante, no grupo familiar não consegue receber. O que é ter direito? Não significa receber. Ter direito é, você entra no cadastro único. Beleza. Você entrou no cadastro único, você viu que você preenche os requisitos, está dentro dessa faixa de renda e se tiver na faixa de pobreza, tem jovens até 21 anos ou gestante no grupo familiar. Beleza, tem esses 2 pontos. Aí quando você entra no cadastro único, que é feito na prefeitura, lá no seu município, o governo identifica automaticamente isso, porque o governo analisa o cadastro único, eles têm acesso ao banco de dados e automaticamente as famílias que têm direito, eles captam para uma lista de famílias que estão elegíveis, que podem entrar no programa. Só que você fica na fila para receber. Por quê? Porque hoje o Auxílio Brasil, o orçamento que tem destinado para o Auxílio Brasil, as famílias que já estão vão utilizar esse orçamento nesse ano, não tem mais espaço. O governo teria que viabilizar mais orçamento para entrarem mais famílias de forma ampla. Existe um prazo para você entrar? Não existe um prazo para entrar, tá? Então, você preenchendo os requisitos, você fez o que
da sua parte precisa ser feito. Cadastro único, manter ele atualizado depois que você entra. Se você entrou no cadastro único e mudou algo na família, tem que informar na prefeitura. Por exemplo, alguém que morava na sua família foi morar em outro endereço. Tem que ir lá e retirar essa pessoa do cadastro único. Ou, se não mudou nada, continua a mesma coisa. A cada 2 anos, a cada 24 meses tem que ser atualizado. Independentemente de se mudou ou não mudou algo, tem que ser atualizado. Olha só, cadastro único é feito nas prefeituras, tem que ressaltar isso, tá? 24 meses ou sempre que mudar algo. Só que o que é que eu quero ressaltar para vocês? Existem prioridades. Você preencheu os requisitos, mas não tinha espaço para você no Auxílio Brasil, tá? Você vai entrar nessa fila. Esboce uma fila mental, pense numa fila, tá? Essa fila não é por ordem de chegada. Por quê? O governo organiza as famílias conforme prioridades. Quando vem uma família que está dentro dos critérios de prioridade maior que o governo tem, essa família pode ter entrado depois que você na fila, mas ela vai receber primeiro. Por quê? Porque ela está dentro dos grupos prioritários. Para explicar isso, eu já fiz um vídeo que é específico sobre isso, listando quais são as prioridades, quais famílias que têm prioridades, e é um pouco complexo, e nesse vídeo eu falei especificamente sobre isso. Tá aqui, tá, pessoal? Tá linkado aqui no canal. Esse vídeo tá bem completo, bem bacana. Fiz com muito carinho, muita dedicação para explicar um tema que é bem complexo e vocês podem acessar se quiserem saber mais sobre isso. Mas basicamente quem tem direito ao Auxílio Brasil são os brasileiros na faixa de extrema pobreza ou os brasileiros na faixa de pobreza que tenham jovens até 21 anos ou gestantes no grupo familiar. Precisam estar no cadastro único e manter ele atualizado. O resto o governo faz, ou seja, a inclusão e os avisos e tudo mais sobre isso. É isso que é ter direito ao Auxílio Brasil. Sempre lembrando, ter direito não significa receber o Auxílio Brasil, porque depende de espaço no programa e normalmente o espaço acaba bem rápido. Esse vídeo ficou claro para você? A explicação ficou boa? Então só peço que você deixe o like e compartilhe com um amigo se gostou da explicação, alguém que tem dúvida sobre o Auxílio Brasil, que eu acredito que vai ser bem esclarecedor, tá certo? Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.